Olá, turma. Espero que todos estejam bem. Estamos aí com mais uma aula falando sobre a filosofia antiga. E aí, nesse momento, a gente vai revisar o conteúdo em relação ao período pré-socrático, ao período em que se instaura a filosofia enquanto conhecimento. Tá? Então, a gente tem como título da aula Filosofia Antiga 1, porque nós teremos outras filosofias aí mais à frente. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai começar, a gente precisa definir qual é a distinção entre mito e filosofia, né? Então, a gente começa trazendo o significado da palavra mito. Então, mito, ele tem um significado que é distinto da filosofia, mas é carregado de quê? De uma conotação em relação à narração, a conto. É uma expressão grega que vem do mitos, né? Utilizando o Y e o TH aí para relacionar a palavra, e tem relação com conto, com narração. Muitas vezes a gente relaciona o termo mito como se fosse o sinônimo de mentira ou sinônimo de uma não verdade, né? Mas mito vai além disso, ele tem uma função epistemológica, ele tem uma função moral, uma função social. Então o mito, ele não é apenas uma mentirinha, ou alguns colocam uma história contada. Um conto é uma narração, mas é uma narração que perpassa por duas palavras bem importantes, que está junto com o mito. Ela tem essa função epistemológica de trazer um conhecimento sobre algo, e ela tem uma função moral, certo? Então a gente tem uma função moral no sentido de que traz um modelo de vida, um modelo de consideração correta, um exemplo de vida moral, uma história que explica um valor em relação ao trabalho, em relação à beleza, em relação a vários outros aspectos da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso social. Então o mito não é apenas uma historinha contada, certo? Então ele tem uma explicação também numa perspectiva epistemológica. Episteme vem de conhecimento, tá? Do conhecimento do mundo, do universo. Então ele vai falar, por exemplo, utilizar uma narração falando sobre a origem do universo ou o surgimento dos fenômenos naturais, como tempestade, como furacão, tá? Então, sempre vai estar relacionado com essas duas palavrinhas. O mito tem uma função epistemológica e uma função moral, tá? Que vai ser cobrado de vocês aí essas duas ideias sobre o mito, certo? Por exemplo, a gente tem os mitos conhecidos como mitos escatológicos. Eles falam sobre o surgimento do universo, o fim do universo, por exemplo. E são mitos carregados falando sobre a gênese e sobre o fim do universo. Escatologia e sobre o fim. Então está relacionado a uma função epistemológica do mito, certo? E aí a gente vai passar mais adiante sobre essa perspectiva. Qual a passagem do mito para a filosofia, né? A gente pode perceber que essa passagem ela se dá em um período, chama-se o período pré-socrático. Esse período pré-socrático ele faz esse processo de transição, certo? E aí a gente tem nesse período pré-socrático, nessa passagem do mito para a filosofia, a gente tem a origem da filosofia no século 6 a.C., né? E aí esse período é chamado período pré-socrático, que antecedeu a Sócrates, e a gente pode chamar de período cosmológico, né? Lembra que a gente viu em sala de aula falando sobre esse período cosmológico, que é o surgimento do cosmo, né? O estudo que vai entender um pouco sobre esse surgimento do cosmo, do universo, tá? E aí a gente tem duas palavrinhas bastante importantes sobre esse período pré-socrático. A gente tem a palavrinha chamada physis, que significa natureza, certo? Então, um potencial de organização do universo a partir da natureza. Então, a physis ela vai ser bastante importante para esse período pré-socrático, porque todas as explicações que vêm desse período pré-socrático em relação ao conhecimento, ele vai derivar dessa palavrinha chamada physis, que significa natureza. A maioria das explicações desses filósofos desse período advém dessa perspectiva aí da natureza, de algum elemento da natureza, né? Do que a gente já viu em sala de aula. E a gente tem o termo arqué,
que significa princípio material que é encontrado dentro dessa physis, que é encontrado dentro dessa natureza, certo? Então a gente tem aí essa perspectiva das duas palavrinhas também importante aí no período pré-socrático. Physis, né, que é o potencial organizador que é a própria natureza, que vai organizar o universo, e o termo arqué, que é um princípio material que está dentro da natureza, certo? E aí a gente tem o primeiro período, que é chamado período pré-socrático. Os primeiros filósofos vêm desse período, certo? É como eu já falei em sala de aula também, esse período pré-socrático, a gente não tem nenhum livro escrito por esses filósofos. A gente tem uma doxiografia, um período em que foi escrito, bem depois desse período, alguém conta a história, uma opinião, uma ideia sobre a contribuição desse filósofo, tá? Então a gente tem a primeira escola, a escola jônica. Essa escola jônica ela é formada por Tales de Mileto, né? E como a gente já viu em sala de aula, Tales de Mileto é considerado o primeiro filósofo a existir, é o primeiro filósofo, né? Então é considerado Tales de Mileto. E aí Tales de Mileto ele tem uma explicação com base na arqué. Arqué é o princípio material. Então o que é a arqué de Tales de Mileto? É a água. Então para ele a água é simplesmente o princípio original do universo, desse cosmos, tá? Então aí a gente tem a água a partir de Tales de Mileto. Nessa escola jônica, que é uma escola ali grega, bem próxima aí da Ásia Menor, como é chamado, a gente tem Tales de Mileto, que fala que o universo surgiu a partir da água, e a gente tem Anaximenes, que aí vai falar a partir do ar, do apeiron, do frio, Anaximandro, que vai falar a partir também do apeiron, desse ilimitado. Nós temos aí Heráclito. Alguns não classificam Heráclito como parte desse período, do período dessa escola jônica. Classifica Heráclito fora das escolas desse período pré-socrático. Mas Heráclito, ele faz, alguns fazem alusão, ele dentro dessa escola jônica. Então nós temos Heráclito como fogo, quando se fala do cosmos, né, o universo surgiu a partir dessa arqué, desse princípio material chamado fogo para Heráclito. E também quando se relaciona ao ser humano, ele vai utilizar outro termo chamado devi. Devi significa mudança, transformação. Então para ele o universo surgiu a partir dessa transformação que há no ser. Então essa transformação é essa metamorfose de crescer, de mudar, de se transformar o ser humano, e a partir dessa transformação ele considera também como parte do surgimento do universo. E aí tem um filósofo que é menos mencionado, é chamado Empédocles, que inclusive vocês não fala sobre ele, mas aí é importante também salientar que Empédocles ele fala que o universo ele vem a partir dos 4 elementos da natureza: água, terra, fogo e ar. A mistura dos 4 elementos da natureza é a arqué de Empédocles. E essa mistura desses 4 elementos da natureza é que ele diz que surge realmente o universo a partir dos 4 elementos. Aí nós temos aí a escola pitagórica. Essa escola pitagórica se dá a partir como o próprio nome diz, de Pitágoras. Pitágoras diz que o universo vem a partir dos números, das formas geométricas. Então, para ele, não vem daquilo que é físico, como os outros mencionam, que é o fogo, que é a água, que a gente pode tocar, né? Então, ele vai dizer que é a partir das formas dos números, daquilo que faz parte da razão. Aí a gente vem a definição e a separação mais fortemente aí do mito e do conhecimento epistemológico, quando Pitágoras vai valorizar muito essa perspectiva da razão, certo? E aí, além disso, também, Pitágoras, vale mencionar aí, ele é um dos fundadores do termo filósofo, né, da filosofia, e aí a gente já mencionou isso em sala de aula, é ele que vai dar o nome e o significado da palavra filosofia. Filo significa amigo, amor, sofia, sabedoria. Por que ele vai mencionar e vai fazer essa origem da palavra a partir dessa ideia? Porque ele diz que o filósofo é aquele que está em constante busca pela sabedoria. Ele não tem a sabedoria por completo, ele está buscando essa sabedoria. Só quem tem a sabedoria são considerados sábios. E aqueles que são sábios, para Pitágoras,
são considerados imortais, apenas deuses. E como ele sentia dor, sofrimento, ele sabia que ele não era imortal, ele era um ser mortal, ele era um filósofo, aquele que buscava constantemente a sabedoria, certo? Então, Pitágoras, nós temos aí os números como Arqué de Pitágoras, e a escola chamada pitagórica, ou alguns chamam de escola itálica. Escola eleata. O que é a escola eleata? A escola de Parmênides, filósofo chamado Parmênides. Ele é o filósofo que contrapõe a ideia de Heráclito, aquele que eu já havia mencionado aqui nesse vídeo, tá? Então, a gente tem Parmênides diz que o universo surgiu a partir do imobilismo, da não mudança, certo? Daquilo que é imóvel. O universo ele não é antagônico, ele não é contraditório para Parmênides. Não existe a mudança total como Heráclito menciona, tá? Então ele vai bater de frente quando se fala sobre a ontologia, sobre o estudo do ser e do conhecimento, ele não relaciona essa mudança toda como Heráclito mencionava. Inclusive tem aquela famosa frase de Heráclito que você já conhece, né? Ninguém pode banhar-se no rio duas vezes, porque o rio não vai ser o mesmo, a pessoa não vai ser a mesma, tudo se transformou, tudo houve mudança, né? Já Parmênides não acredita nessa ideia, certo? Então a arqué de Parmênides é o imobilismo, certo? Aquilo que é imóvel. E aí a gente tem outra escola, que é a escola chamada atomista. Essa chamada atomista, a gente tem como principal filósofo chamado Demócrito. Demócrito é o filósofo que diz que o universo surgiu a partir de um arqué. O que é arqué de Demócrito? Os átomos. Os átomos é o surgimento do universo. Então, assim, a gente tem como principal fundador pensar o universo a partir dos átomos, é Demócrito, e a gente também tem Leucipo também como um dos principais, tá? E aí, dentro dessa perspectiva, fechando esse ciclo, né, de resumo, trazendo essa ideia de revisão mesmo dos conteúdos que já vimos em sala de aula, né, essa perspectiva dessa filosofia pré-socrática, dessa filosofia cosmológica que vai estudar o universo, e esse universo é explicado, essa natureza, esse universo vai ser explicado a partir da natureza, falando sobre a natureza e falando sobre um arqué, né, um princípio material que cada filósofo vai explicar e vai dizer que o universo surgiu a partir desses princípios, que eles estão relacionados com a natureza, eles estão relacionados com os números, com o fogo, com a água, com a terra, com o ar, certo? Então aí esses filósofos eles vão trazer essa perspectiva, falando sobre arqué, sobre o universo a partir do arqué, certo? Mudando aí, né, de cenário, a gente já vai para a filosofia chamada filosofia socrática, que é a filosofia do próprio Sócrates, né? Que aí a gente já introduziu em sala de aula, vocês já viram aí. E para falar de Sócrates, a gente precisa saber também entender um pouco sobre os filósofos, ou os sábios, na verdade, chamados sofistas. Os sofistas são grupos de sábios. E é os grupos de sábios que utilizam bastante o quê? A oratória. Eles vão tentar explicar o universo ou vão tentar falar sobre a política, sobre a ética, a partir de uma perspectiva de convencimento, que é a persuasão, né? Eles têm a tentativa de ter uma escola para jovens e aí tentar formar nesses jovens bons cidadãos, tá? Então a gente tem aí o uso da retórica, da persuasão pelos sofistas, que Sócrates bate de frente diretamente com eles, tá? E aí a gente vai ter a perspectiva de Sócrates, é o período chamado período socrático, a psique, tudo vai estar relacionado à alma, ao conhecimento para Sócrates. A gente não tem mais elementos da natureza aqui, a gente vai ter elementos, tudo que envolve a razão, ao pensamento humano, certo? E aí, para falar sobre a razão, o pensamento humano, ele utiliza bastante de quê? Da autorreflexão e da reflexão sobre a polis, sobre a ética. O que é a polis? É a política, gente. Ele vai falar bastante sobre a perspectiva da política que está relacionado à praça pública, que nós chamamos de ágora, certo? É onde se discute bastante a política na época.
e que os sofistas estavam lá debatendo com Sócrates também, certo? Para falar sobre esse autoconhecimento, a gente lembra da frase de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Ele fala, ele menciona sobre isso, que inclusive eu falei já em sala de aula, que essa frase não é dele, ele viu no muro de Delfos, a gente não sabe de quem é essa frase, mas ele menciona e reflete sobre ela pensando nessa perspectiva de conhece-te a ti mesmo, tá? Então aí a gente tem o só sei que nada sei também, que é uma ironia, faz parte de uma metodologia utilizada por Sócrates, que é o fingir que não sabe de algo para entrar em debate com os sofistas, certo? E aí a gente tem outra metodologia também utilizada por ele para entrar no debate, na discussão pública. É chamado de maiêutica, a arte de parir as ideias, parir os conhecimentos. E sobre a maiêutica, ele utilizou bastante com os jovens. É aquela perspectiva que eu já havia falado, gente. Aquela ideia de que você perguntando algo sobre, sei lá, vou perguntar sobre a escola. Qual o conceito de escola para você? Aí você vai me dar a ideia do conceito de escola. E eu introduzo mais outra pergunta. E assim você vai trazendo o quê? Uma resposta às minhas perguntas. E assim você vai colocando para fora todo o conhecimento que tem, vai parindo as suas ideias. Por isso o termo chamado maiêutica, tá? E aí ele vai utilizar bastante essa perspectiva de parir o conhecimento. Como nós sabemos, Sócrates ele não vive por muito tempo, ele vai morrer rapidamente, vai ser julgado na época pela democracia, e aí o seu julgamento ele vai ter que vai ser condenado a tomar cicuta, um veneno da época utilizado, e aí ele vai ser morto jovem por dois motivos, um por negação aos deuses, e o outro é por estar influenciando a juventude, certo? Por estar trazendo esse conhecimento. E aí, além do julgamento de Sócrates, a gente tem um grande legado que ele deixa, né? E aí, esse grande legado ele vai ser tão importante que o próprio nome dele vai fazer separação entre os períodos da filosofia, período pré-socrático, período socrático, período pós-socrático. Nesse período socrático que a gente está falando agora, que é o período de Sócrates, ele é conhecido também como antropológico, e ele vai ter tudo que vai se explicar desse período está com base no agir humano a partir da sua razão, do seu conhecimento. Por isso que vai utilizar bastante a palavrinha psique, que significa alma, conhecimento, razão, tá? Então aí, assim, Sócrates ele vai partir da ideia de que a tarefa do filósofo é erradicar realmente a ignorância que há no indivíduo. Então, erradicando a ignorância que há nele, vai criar uma educação, que ele vai chamar de paideia, uma educação para homens, para meninos, e nessa educação vai trazer essa perspectiva de uma ética coletiva sobre a ética individual. Por que essa grande ideia? Porque Sócrates diz o seguinte: se você tem um conhecimento, se você tem autoconhecimento e está retirando a ignorância que há em você, isso é um conhecimento que vai ter base para a sua forma de agir, o agir ético, tá? E esse agir ético vai fazer com que a sua ignorância, que é um dos grandes males, segundo Sócrates, não leve a você conduzir a vários erros, tá? Então, nessa perspectiva aí, Sócrates diz que o autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo, erradica a ignorância que há no homem, tá? E assim também, além desse conhecimento, o conhecimento dentro da perspectiva coletiva também, que parte da ideia da maiêutica, da razão, certo? E aí, gente, como proposta de atividade, no livro de vocês, o capítulo que está relacionado à filosofia pré-socrática, da página 31 até a 34, vocês têm atividade aí no livro físico para ser feito, tá? No capítulo posterior à filosofia pré-socrática, vocês vão ter os sofistas e Sócrates. Aí vocês vão pegar a página 43 até a 45 para fazer a atividade do livro físico, tá? Na atividade do portal SAI, vocês já têm aí, já fizeram aí a atividade do filosofia pré-socrática e já fizeram a filosofia sofista, tá? E aí a próxima aula, nós nos encontraremos falando sobre Platão, tá? Então aí, até mais, se cuide, grande abraço.